Tema Podcast. Olá, tudo bem? A gente está começando aqui mais um Tema Podcast. Hoje recebendo a Larissa Galati, professora de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Ela também é uma das coordenadoras do Laboratório de Pedagogia do Esporte. Tudo bem? Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigado pela presença e disponibilidade. Obrigada, Fábio. Uma oportunidade muito bacana da gente falar de esporte e de umas pessoinhas, né, que são as crianças aí vivenciando esse fenômeno. Legal. Bom, você já tocou no assunto principal, que é essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu estudo, né, que liga as crianças na prática esportiva, né? A dúvida, assim, inicial, eu acho, do papo é assim: criança precisa fazer vários esportes ao mesmo tempo, um esporte só, precisa o melhor seria focar em uma atividade ou diversificar. Qual que é o conselho da professora Larissa inicialmente? Muito legal. Acho que essa é uma dúvida de muitas famílias, né? Talvez das crianças não, porque elas querem só ter a experiência de curtir o esporte, mas o adulto responsável normalmente fica com essa dúvida. Existem muitas saídas da prática esportiva, né? Você pode ser atleta, você pode ser um praticante de fim de semana, você pode ser alguém que não gosta de esporte, não se envolve, e a infância tem uma relação importante com isso. A infância ela é um momento da vida de brincadeira, de liberdade, de experimentação, e isso também vale para o esporte, né? Então, quanto mais a criança tiver a oportunidade de vivenciar práticas corporais, ela está conhecendo o seu corpo, né? Mesmo o próprio corpo ainda está em crescimento, em mudança, isso vai até a adolescência. Então, todo esse período de crescimento e de desenvolvimento inicial, porque o desenvolvimento também acontece durante toda a vida, né? É muito propício para a oportunidade de diversificar tanto as práticas corporais, as práticas esportivas, dentro do mesmo esporte você vivenciar diferentes papéis. Então, a diversificação ela é muito importante. Tanto para quem está preocupado com que o filho ou a filha tenha um engajamento e uma qualidade de vida, um prazer na prática esportiva, inclusive quem está pensando, será que a minha filha e o meu filho pode ir para o esporte de alto rendimento? O que eu faço? A sugestão é a mesma, é a diversificação esportiva. Porque acho que a questão inicial na criança nem passa pela cabeça dela a competitividade, é mais o autoconhecimento, inter-relações, né? A criança ela está muito preocupada com o agora, né? A gente que tende a ficar projetando o que ela pode ser quando ela crescer. E acho que a primeira grande preocupação é nós adultos guardarmos a infância, né? Temos esse cuidado de permitir que as crianças sejam crianças. Dentro disso, o esporte é mais uma atividade que se espera que seja divertida, né? Se a gente pensar a própria origem do esporte, ela vem de jogos e brincadeiras populares, que foram ganhando uma característica, e o meu bairro queria brincar com o seu, a gente começa a criar regras, isso começa a ter competição, isso começa a ganhar um caráter maior, vamos criar alguém para mediar isso, e aí nascem as regras, nasce a arbitragem, nascem as federações, confederações. Isso está muito distante da criança, isso é uma característica do adulto, né? Mas a gente tende a projetar muitas coisas nas crianças. E aí a ciência foi tentar entender isso. E como que a ciência vai entender isso? É muito difícil da gente pegar, vamos pegar aqui 1 milhão de crianças e acompanhar. Seria caríssimo, né, fazer um estudo desse e às vezes a gente que pesquisa morre no meio do caminho, não dá tempo, né, que a criança é muito mais novinha. Então a gente vai fazer o que a gente chama de estudo retrospectivo, a gente vai perguntar para a pessoa como foram as suas experiências. E quando a gente ouve pessoas que abandonaram o esporte, é mais comum que elas tenham tido uma experiência mais dirigida, mais fechada, de uma única modalidade, com práticas repetitivas, com pouca oportunidade de criação, de liberdade. Quando a gente vai ouvir as pessoas que ficaram no esporte, que são ativas fisicamente, de alguma maneira, inclusive esportivamente, é mais comum que elas tenham tido uma experiência mais livre, de experimentar, de fazer diferentes modalidades, de ir no clube, de ir na prefeitura. E isso também é outro ponto importante, né? Qual criança tem acesso a qual instituição? O clube ele ainda é muito restrito, a gente precisa pensar nos outros espaços. E aí você vai criando a oportunidade de encontrar algo que você goste, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, que tem lá dezenas de modalidades, elas são muito diferentes, né? Então, de repente, alguém que gosta de esgrima não é a mesma pessoa que gosta de futebol, que é diferente de quem gosta de basquete. Vai ter aquela outra criança que tudo que faz gosta, né? Mas só tem um jeito de eu saber, experimentando. Então, a gente precisa apresentar um leque muito grande
para poder escolher, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu ia guardar mais para frente, mas eu já vou queimar essa, Fica tá? à Posso te fazer uma vontade. pergunta? Pode, por favor. Tá calor, a gente tá aqui em Campinas, tá uns 30 graus. Você gosta de sorvete? Eu gosto. Boa. Qual que é o seu sorvete favorito? Flocos. Flocos. E qual que você não gosta? Ah, é pistache, né? Que tá na moda, mas eu não gosto. Modinha, gourmet, né? Entre o Flocos e o pistache, você deve ter provado vários sorvetes, né? Exato. Talvez se o primeiro sorvete que você tivesse provado fosse pistache, você ia falar, sorvete é ruim, não gosto, não quero mais sorvete. Sim. Ou você ia tomar esse sorvete porque era a única coisa gelada que te oferecer. Falar, sorvete é isso mesmo? Então eu vou no pistache. Mesma coisa acontece com o esporte, né? Eu ofereço para a criança aquele que eu gosto de basquete. Então eu vou oferecer basquete. De repente ela não gosta e fala, não gosta de esporte, mas ela não gosta daquela prática, ou daquela professora ou professor, né? Ou daquele ambiente. Então quanto mais a gente diversifica, mais eu tenho chance de encontrar algo que faz sentido, que eu gosto, né? Então o primeiro grande ponto é o prazer pela prática, que é algo que a gente vai desvalorizando, né? A gente quer dar uma utilidade laboral para todas as experiências desde a infância. Então, eu vou pôr no inglês, eu vou pôr na atividade, faço 3, 4 idiomas, dependendo também do recorte que a gente faz, né? Então, se a gente pegar aí as classes mais favorecidas, eu vou encher de atividade, porque eu estou preparando para um futuro muito competitivo e tal. E, cara, a criança não está se preparando para nada, né? Ela está perdendo a chance de viver a infância que passa muito rápido e que depois você passa a ter outros interesses, a projetar futuro, mas esse momento é o agora, né? E acho que um último ponto importante, depois que a gente experimenta e tal, é a gente pensar em quem se tornou atleta. Essa mesma pergunta foi feita para quem se tornou atleta, né? E aí, como é que foi a sua trajetória de vida? E a resposta que a gente tem é a mesma. A maior parte de atletas de alto rendimento, desses que a gente vê nas ligas profissionais, em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo, tiveram a oportunidade de diversificar as suas experiências, né? Então, acho que a gente tem hoje um conjunto muito sólido de evidências em favor da diversificação. Não existe uma receita, né? Fala, mas o meu vizinho ou o jogador tal que joga no meu time de futebol começou com 5 anos e é atleta. Vão ter esses exemplos, como também vão ter os exemplos contrários. E aí é o legal da ciência, né? Ela vai pegar um conjunto grande, vai ver essas histórias e vai falar pra gente, ó, se você especializar, você está assumindo um risco muito maior de errar com essa criança, né? Porque ela pode fazer uma coisa que ela não gosta, ela pode fazer uma coisa que não é aquela que ela se sente mais à vontade, ela pode aumentar as chances de se lesionar antecipadamente por fazer algo repetitivo, né? Ela pode simplesmente não gostar mais. E muitas vezes ela demonstra uma facilidade para aquilo, a gente bota um monte de expectativa. Isso também pode ser um problema, né? Porque você começa a exigir muito dela antes do momento, e às vezes aquilo que você acha que é um incentivo, na verdade é uma pressão, né? Ah, mas se não viver com a pressão agora, vai ser um adulto que não lida com a pressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A infância não é o momento da pressão, né? E aí muitas vezes a gente usa esses discursos para justificar condutas muito inadequadas, né? Então, atletas também relatam essa questão da diversificação na infância, inclusive no Brasil, né? A Unicamp é uma das universidades que tem estudos sobre a temática desde os anos 90, né? O professor Roberto Paes, da Faculdade de Educação Física, o professor César Montanher, que hoje inclusive é o reitor, né? A gente tem um professor de basquete como reitor da nossa universidade, isso é muito raro, né? Alguém que vem do esporte, e é algo na nossa área que a gente valoriza e celebra. Eles vêm estudando já há muito tempo essa questão. O Roberto tem um livro, nos anos 90, que fala do problema da especialização precoce. E ele foi entrevistar aquela geração de Oscar, né, que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, e viu que eles tiveram uma trajetória muito diversificada, inclusive brincando muito na rua, né, que é algo que a gente precisa resgatar hoje. Se as crianças têm menos chance de brincar na rua, a aula de esporte precisa brincar mais, né, porque isso já não vem de casa, a gente precisa começar a construir isso. Mais para frente, mais recentemente, a gente foi fazer estudos com as atuais gerações do basquete, por exemplo, só para pegar um exemplo de uma modalidade, né? Então a gente pega a geração feminina que foi campeã do mundo nos anos 90, elas tiveram trajetórias muito diversificadas, elas brincaram muito. A Hortência, por exemplo, ela foi campeã sul-americana de atletismo, né? Então, mesmo competitivamente, ela fez mais de um esporte. Quando a gente pega a geração mais recente, e aí é um estudo de 2017, 2019, com o professor César e um outro professor chamado Leandro Benelli, a gente foi ver que a geração mais atual, ela brincou pouco, ela fez menos outros esportes, ela foi mais especializada. E aí, curiosamente, né, as gerações que brincaram mais, que tiveram mais experiências diversificadas quando criança e fizeram mais esportes do que o basquete,
tiveram mais sucesso competitivo em competições internacionais do que a geração atual, né? Essa geração que a gente entrevistou é uma geração que, inclusive, não classificou para Jogos Olímpicos, né? Então quem brincou na infância vai ser campeão do mundo, quem não brincou não vai. Não, né? A gente não consegue estabelecer essa relação. Mas a gente consegue estudos que pegaram atletas do mundo inteiro que chegaram ao nível que a gente vai chamar de top 10 do mundo. O resultado nas categorias de base consegue prever cerca de 3% só da possibilidade de ter a sucesso ou não. Então, como é que você vai apostar a experiência esportiva de uma criança numa, quem sabe, né, possibilidade de sucesso em termos de resultado, sendo que isso diz muito pouco sobre a qualidade dessa experiência. O que a gente tem que olhar na infância é a qualidade da experiência, né? Se eu estou me divertindo, se eu estou tendo boas relações, se é um ambiente saudável, se as pessoas adultas que estão mediando isso consideram a infância como esse momento fundamental de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, e principalmente se as crianças têm acesso, né? Que aí é uma discussão importante também. Num país com tanta diversidade, com tanta desigualdade, tem muita criança que não tem acesso ainda ao esporte, né? Não, e você falou sobre muitos pontos assim importantes, né? A questão, eu acho que a gente tem que dá menos espaço para a imposição dos adultos e mais espaço para a voz das crianças. Eu acho que você colocar uma criança em 5 esportes diferentes, sobrecarregar a agenda dela, é muito mais uma projeção dos pais, né, de querer mostrar que o filho tem uma vida agitada, concorrida, agenda cheia, do que propriamente a vontade ou até a natureza da criança, né? Quer dizer, é preciso ouvir a criança em primeiro lugar. Se ela vai ser um atleta de alto rendimento, isso é uma outra história. Perfeito. Se vai ser um grande jogador ou um grande atleta, mas nunca vai querer competir, porque tem isso, né? Perfeito. Tem pessoas que são ótimas no esporte, mas elas não têm necessidade de competir. Uhum. Elas gostam de praticar, né? Eu acho que tem isso também. Tem. E, fechando o que você falou também, a questão, o Brasil, né? A gente tem uma lacuna gigante, assim, um abismo social. A gente está falando aqui de agendas lotadas, de projeção dos pais, óbvio, de quem pode pagar, de quem consegue colocar o filho numa escolinha, alguma coisa assim. Tem muita gente, milhões de brasileiros que têm talento, que têm vontade, mas que não têm condições, né? E, assim, quanto de talento o Brasil perde, né, de talentos jovens, por falta de opção mesmo, né? Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, essa questão eu acho que o governo, as pessoas olham um pouco para as crianças, assim, a criança é um discurso muito bonito, né, talvez de engajamento, mas na prática mesmo falta dar voz para as crianças no esporte no Brasil como um todo, né? A gente tende a tomar as decisões em função dos nossos desejos e não das pessoas que vão ser beneficiadas, né? Acho que você toca num ponto bem importante, que é a voz das crianças. E até retomo acho que um ponto orientador legal. O Comitê Olímpico do Brasil tem um documento de desenvolvimento esportivo em longo prazo, que se sustenta em evidências científicas e em modelos ao redor do mundo. O Comitê Olímpico ele tem uma intenção, que é a medalha olímpica, né? Mas o próprio Comitê Olímpico, quando vai sugerir um caminho de desenvolvimento em longo prazo, vai falar, olha, as primeiras etapas são relacionadas ao brincar. Então, a primeira etapa de envolvimento com o esporte se chama experimentar e brincar. Né? Experimentar muitas coisas, brincar de esporte, conhecer o seu corpo a partir de diferentes ambientes, inclusive o esportivo. A segunda etapa, que a gente vai chamar de iniciação esportiva, é o brincar e aprender. Né? Então agora tem a intenção de aprender alguma coisa, mas essa cultura que é o esporte, né? Os comportamentos que fazem parte do esporte, essa história que envolve o esporte. Uma terceira etapa vai ser o do aprender e treinar, que aí eu já estou na adolescência. Né? Então a gente conseguir entender esses passos e a gente reconhece isso para todo mundo, quem vai para a competição, quem não vai para a competição, quem vai para a competição e quer isso como carreira. Né? Então a gente vai chamar esse processo, inclusive, dentro das duas grandes vias, que é o esporte de rendimento e de participação, de esporte de participação. E todo mundo faz esporte de participação antes. A partir daí, a gente vai vendo as oportunidades que as pessoas têm. Né? E aí tem algumas questões, por exemplo, o local de nascimento. Né? Quem nasce aqui em Campinas talvez tenha acesso a algumas modalidades com mais facilidade. Voleibol, badminton,
basquete, futebol, talvez seja uma característica mais nacionalizada. Quem nasce em Aracaju tem mais chance de fazer ginástica rítmica, por exemplo. A seleção brasileira, que acabou de ser medalha de prata no Mundial, treina lá. Se você nasce numa cidade que não tem nada, né, você já está limitado geograficamente. Aí você tem que ter a chance de sair, de alguém que te acolha em um processo no momento adequado, né? As próprias meninas também têm menos oportunidades, né? A gente fez um levantamento em algumas modalidades. Os clubes oferecem muito mais modalidades para meninos que para meninas. As meninas acabam dependendo de que as prefeituras façam isso. Então, olha, até o associativismo, né, que o clube são uma comunidade que sustenta aquele ambiente, também dá menos oportunidade para as meninas. As meninas dependem mais do poder público, que alcança também bem menos do que deveria, né? Por que você acha que existe isso? É o próprio sexismo e machismo envolvido no esporte, né? Quem lidera os clubes, na maior parte, são homens que não perceberam que as mulheres, as meninas, estão ficando para trás. Culturalmente, existe uma agenda muito menor para as mulheres, para as meninas. Inclusive, até os anos 80, determinadas modalidades esportivas aqui no Brasil eram proibidas as competições para as mulheres. Futebol, lutas, polo aquático, que se considerava inadequado para a biologia da mulher. Hoje a gente tem mulheres mães olímpicas, né? Isso já foi contestado pela ciência, pela prática, por todo mundo, mas isso está muito no nosso imaginário popular. Então quem toma as decisões muitas vezes não se preocupa com quem não está lá, né? Se preocupa, vou fazer uma ótima prática para quem está aqui, mas e quem não está? Então a gente ir pensando nessa agenda, nas políticas privadas, nas políticas públicas, de pensando quem está de fora. Outros pontos importantes são lideranças diversas também, né? A gente tem poucas mulheres nos cargos de treinador, e aí, de repente, eu vou permitir que a minha filha vai viajar para uma competição no outro estado, sem ter me sentir segura com as pessoas que estão ali, né? Então, também é muito importante a gente diversificar as pessoas que estão nessa liderança para a gente criar um ambiente que mais pessoas se sintam representadas ali e queiram entrar, né? O mesmo vale para as pessoas com deficiência, que têm menos acesso, inclusive as pessoas negras, né? A gente tem poucos treinadores e treinadoras. São figuras que no imaginário popular não estão relacionadas com liderança, né? O esporte, mesmo na iniciação esportiva, é uma liderança, né? Uma referência de educação. Então, isso é muito legal da gente destacar também. O momento da iniciação esportiva, do esporte para crianças, é um espaço educativo, né? Que a gente vai aprender a conviver com o esporte. Para quê? Essa pessoa, conforme ela for crescendo, é ela que vai dizer, né? A gente não faz essa escolha para ela. Pode ser saúde, pode ser lazer, pode ser diversão, pode ser porque sim, né? E a melhor resposta é sempre porque eu gosto, né? Ou porque eu gosto de estar aqui e competir, isso é a minha carreira, ou porque eu gosto de estar aqui com meus amigos. Quando a gente não gosta é porque provavelmente essa experiência não foi positiva, né? Às vezes só não gosta mesmo, prefere outras coisas, mas quanto mais a gente puder fazer uma experiência divertida, positiva, de boas relações, existe também uma cultura de comunicação muito ruim no esporte, né? De grito, de bronca, já houve castigos físicos, espera-se que isso não exista mais, né? Como se o ambiente esportivo fosse o ambiente da dureza, né? E, na verdade, o esporte é um fenômeno dos mais sensíveis, dos mais humanos, né? Então, como é que a gente resgata essa característica de jogo, de brincar, de divertir-se? E se isso for carreira, a brincadeira só vai te ajudar nesse processo. Então, se o seu sonho é que seu filho, sua filha seja atleta olímpica, você está contribuindo com esse sonho se você permitir que ela seja uma criança que brinca, né, e possa usufruir das consequências de uma boa relação com o esporte. Eu queria saber como é que está a sua luta por essa bandeira, porque o que eu percebo é que você, se você me permitir chamar de você, por favor, né, uma luta pela mudança de mentalidade mesmo, né? Porque você começou falando, o brincar trouxe resultados. Não significa que o brincar seja necessariamente o caminho para o resultado, mas trouxe. A outra geração já não brincou, tentou se especializar e não trouxe os resultados da anterior. Eu sinto em você uma vontade assim de resgatar essa questão, de rediscutir, porque o esporte, na verdade, é um microcosmo de todos os problemas do Brasil, da sociedade, né? A questão do sexismo, racismo, divisão de classes, questão de falta de oportunidades e tal. E como que anda essa luta? Vocês estão rodando o Brasil, vocês estão participando de eventos, eu queria que falasse um pouco sobre isso. Assim, existe eco, esse movimento está crescendo no Brasil? Olha, não dá para a gente falar que está crescendo, que está diminuindo, mas são ondas, está sempre acontecendo, né?
Comentei do documento do Comitê Olímpico do Brasil, acho que esse já é um movimento muito grande que teve uma parceria com as universidades. E a Unicamp foi uma dessas universidades, né? Então, toda essa sugestão da ciência a partir de evidências, né? Então, olha, a gente está falando o que a gente acha, a gente está vendo o que aconteceu com gerações e gerações, né? Tudo que a ciência vem construindo e a gente traz isso como sugestão. Então, imagina um comitê olímpico sentar com universidades, incluindo a Unicamp, e falar, olha, as tendências são essas. Como é que a gente comunica isso para as confederações, que vão comunicar isso para as federações, que espera-se que chega em treinadores e treinadoras. E aí a gente chega num outro ponto legal, ou professores e professoras, que é a formação de pessoas que trabalham com esporte, né? Que é uma outra linha que a gente tem muito forte, que a gente oferece cursos de extensão para a comunidade, além dos cursos de graduação, ciência do esporte, educação física. A gente também tem um congresso internacional a cada 2 anos, se chama CONIP, Congresso Internacional de Pedagogia do Esporte, que é feito pela Unicamp em parceria com o SESC, São Paulo, que são os grandes marcos para a gente fazer isso ecoar. E aí a gente vai rodando, né? Tanto nos congressos acadêmicos, como nos movimentos de federações esportivas, confederações, prefeituras, são muitos debates, né? Além de propor também metodologias, né? Abordagens para lidar com as crianças. Então, a gente precisa pensar como elas chegam, a gente sabe que diversificar é importante, então como é que a gente pode oferecer uma experiência mais adequada? A gente tem trabalhado com 3 grandes referenciais, um é o tático-técnico, né? Que são as competências e habilidades do esporte, isso está sempre presente. O outro é socioeducativo, esses valores, essa cultura de comportamento, de relação, de competência, de confiança, de conexão. E outro é de entender a própria história do esporte, né? Desde as crianças pequenas reconhecerem geograficamente de onde vem o esporte, como é que funciona a modalidade. Vou ficando mais velha, conseguir assistir na televisão, né? A gente tem judô nos Jogos Olímpicos, a gente fala, bom, quem que é do Brasil? Do Brasil é o de branco. A gente torce pro de branco e nem sabe direito como, né? Porque a nossa cultura esportiva é muito pobre. Então, a gente vai construindo isso. Então, acho que o nosso engajamento está em tanto trazer evidências para tomar decisões mais assertivas dentro das políticas públicas e privadas, e a diversificação de modalidades é uma política, né, que a gente sugere quando a gente pensa em desenhar programas esportivos e, a partir daí, pensar em metodologias que preservem a infância. Preservar a infância é trazer o jogo e a brincadeira a partir desses 3 referenciais que vão permitir um conhecimento mais amplo do esporte, né? E aí vem o nosso papel como universidade de comunicar isso em eventos científicos, no podcast, como aqui, acho que isso também faz parte desse movimento, né? Em cursos, em programas, em artigos científicos, tem muita ciência, né? A Unicamp tem bastante esse papel, e também em documentos que comuniquem mais diretamente com a comunidade mais ampla, a exemplo desse documento do Comitê Olímpico do Brasil, que a Unicamp é uma das parceiras. Perfeito. Conversando nos bastidores aqui, a gente falou da questão da cultura da medalha, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê nas Olimpíadas o ranking de medalhas, vira uma coisa assim, industrial, né? De quem está na frente. Nossa, o Brasil está entre os 10, está entre os 5, e a filosofia não é essa, né? E eu queria que você explicasse um pouco essa questão de que a medalha, na verdade, tudo bem, ela é um chamariz grande, né, para atração de praticantes, de fãs e tal. Mas ela nunca deve ser a prioridade, né? Com crianças, não, né? Porque essa é uma intencionalidade muito mais de adultos. Quem já vivenciou festival de criança, desses festivais que todas as crianças ganham uma medalha, às vezes as famílias ficam chateadas que todo mundo ganhou a medalha, principalmente a família da criança que ficou em primeiro lugar, né? Mas as crianças ficam super satisfeitas, porque isso é um símbolo para elas de um momento que foi importante, né? No caso dos adultos é diferente, né? Como você disse, o esporte ele não é diferente do restante da sociedade. Então, os Jogos Olímpicos hoje é um mercado importante, né? É um fenômeno também comercial. Mas o esporte da criança não, né? O esporte da criança é um fenômeno educacional. Os Jogos Olímpicos também são, tanto que a gente se inspira com atletas, né? A gente aprende com os comportamentos quando a gente vê atleta tendo uma atitude bacana, a gente se inspira com aquilo e fala sobre isso. Mas ali a gente soma outros objetivos e intenções que são diferentes da criança. O que a gente não pode tornar o esporte de criança um mini esporte de adulto, né? Porque as intenções de mercado, políticas, o esporte tem tudo isso. O esporte de adultos, né? O esporte de criança não deveria ter. Recentemente, acho que há poucos dias atrás, do dia que a gente está gravando, né? Teve a final do Campeonato Paulista Sub-11 de futebol masculino. E foi a portões fechados, porque as famílias estavam tendo comportamentos muito prejudiciais para as crianças.
As famílias certamente são as pessoas que mais amam as crianças, mas veja como o esporte carrega alguns sentidos lá do esporte profissional adulto que são despejados nas crianças de maneira muito inadequada, né? Era para as famílias estarem lá celebrando. Então, primeiro, a gente pensar em que momento a competição deve fazer parte da vida da criança, talvez de adolescente para frente, e depois o como, né? Então, os festivais, as celebrações, as apresentações, isso são muito bem-vindas. Os modelos competitivos de chaveamento, isso é sugerido que seja depois da adolescência, em que isso começa, pode ter sentido, não para todas as pessoas, mas para algumas tem. Né? Na criança, normalmente são adultos, né, colocando essa competitividade, essa forma de viver o esporte numa cultura infantil que deveria ser diferente, né? A questão do celular hoje em dia, né? As crianças e jovens vivem no celular, se deixar ficam horas e tal. O esporte também é um antídoto muito bom, muito interessante, muito divertido para afastar as crianças de viver em torno das telas, né? Porque a tela oferece um individualismo, na verdade, né? Cada um ali no seu universo. O esporte quebra isso, né? Que é um desafio dos pais, né? Tipo, como que eu vou tirar minha filha, meu filho do celular? Quer dizer, a prática esportiva, além de ser uma questão totalmente saudável, é um caminho também interessante para quebrar essa rotina tecnológica, vamos dizer, que a gente se encontra hoje. Acho que é um desafio, né? Agora as escolas, inclusive, estão proibindo o uso de celular. E relato de professoras e professores é que isso tem sido muito interessante para as crianças voltarem a se interessar pelo ambiente de convivência, né? Porque muitas vezes também você vai ficando na tela e a tela ela é preparada para te manter naquele mundo, né? As redes sociais, tem uma série de lógica por trás disso. E para você tirar aí para o mundo real, de exposição real, pessoas que não estão acostumadas nem a conviver, e você vai para o ambiente esportivo, que você se expõe, porque é uma prática corporal, né? E aí como é que você faz um ambiente esportivo que é acolhedor para pessoas que não têm mais a mesma habilidade de conviver? A gente falou no começo da conversa sobre as brincadeiras e jogos que a gente fazia na rua, talvez essa geração faça bem menos. Né? Então a gente precisa oportunizar momentos de convivência, e aí quando a criança não está nem preparada para conviver, você já quer que ela vá competir. Né? Então vamos primeiro fazer um ambiente de convivência, de entender a frustração, de saber que tem coisas que eu vou conseguir fazer e coisas que eu não vou conseguir fazer, que é diferente do celular, que se eu perdi eu aperto começar de novo e eu tô lá e não falo com ninguém sobre isso. Na prática esportiva, eu sinto isso corporalmente. Então isso é muito mais profundo, isso é muito mais significativo. Então como é que a gente, principalmente nós profissionais do esporte, da educação física, né, e as famílias precisam ser aliadas em fazer um ambiente que seja propício para acolher, para desenvolver muito mais do que para comparar. Né? Eu sei que a comparação e a competição são elementos importantes do esporte, né? Mas tem um momento disso acontecer. A gente ter primeiro essa chance de sair de um ambiente de tela e para um ambiente de convivência, corporalmente, entender isso, me posicionar, experimentar diferentes elementos até eu ver aquele que eu me identifico e quero ficar, né? E aí eu vou ver se eu vou querer ficar para jogar como esporte, né? Que também é uma possibilidade, para jogar corporalmente, para assistir, mas eu tenho elementos vividos, né, sentidos, para poder fazer essa escolha, e não alguém que faça por mim quando eu tenho 6 anos de idade. Quer dizer, conviver com as diferenças também, que eu acho importante, né? Você acha que uma sociedade que aposta no esporte é uma sociedade mais desenvolvida? A gente tem indicadores de que os países com maiores índices de desenvolvimento humano são países que também têm bom desenvolvimento esportivo, né? Se a gente pensar aqui no caso do Brasil, a gente é um país que o esporte ele é um direito constitucional, né? Mas se a gente for ver os números, como a gente já comentou, meninas, pessoas de baixa renda, mulheres, pessoas com deficiência têm bem menos acesso ao esporte. Então a gente consegue fazer relações de proximidade entre um bom desenvolvimento humano e a prática esportiva. Seguramente tem outros fatores envolvidos ali. Né, os outros direitos básicos de alimentação, de educação, de saúde também são garantidos juntos. Mas o esporte ele é considerado um indicador de desenvolvimento humano tão importante a ponto de ser um direito constitucional ao lado desses. Né? Então, dá para a gente sugerir, sim, que existe uma relação positiva entre um bom desenvolvimento humano e o acesso a boas práticas corporais, dentre delas o esporte. Professor, eu acho que uma questão importante também, até
que a gente estava falando no bastidor, é a questão dos amigos, né? Às vezes, para a criança, acompanhar a turma de amigos em um determinado esporte é um incentivo para a prática e torna essa prática prazerosa, divertida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é fundamental, Fábio. Às vezes até uma criança que está despontando, né, que a gente fala, nossa, como ela está indo bem, podia até jogar com as crianças mais velhas. E aí quando você leva com as crianças mais velhas, ela perde o interesse, porque na verdade ela não estava lá só porque ela jogava bem. Competência é importante, mas as relações, as conexões, isso é fundamental. A gente fez até um estudo muito legal com o jiu-jitsu que mostrou que se sentir conectado era o que trazia as pessoas para o tatame, não era ter sido campeão de alguma coisa, né? E esse estudo foi aqui em Campinas. Então, a gente prestar atenção nesse ambiente, quem são as pessoas que estão juntos, se as relações estão bacanas, se tem uma criança que está mais isolada ou não, né? Então, isso é tão importante quanto desenvolver as habilidades e competências típicas de jogar, lutar, arremessar, né? A capacidade de se relacionar, ela também é fundamental e também é um preditor dessa experiência ser positiva e você querer ficar, né? Então, estimular isso e acompanhar uma boa relação entre pares é tão importante como uma boa relação entre adulto responsável e as crianças. E, inclusive, a gente deixar elas mediarem a sua própria experiência, né? Então, vamos abrir as portas do ginásio, do tatame, da piscina e deixar momentos sem atividade ser orientada, né? Para que elas tenham que se organizar, que mediar seus próprios conflitos, que brincar, que se divertir juntas, né? Divertir é muito importante nessa etapa de aprendizado do esporte. Então, estar com quem você se diverte é fundamental. E a gente ter esse carinho também, essa sensibilidade de olhar para boas relações entre as próprias crianças, isso vai ficando mais forte na adolescência. E depois, na vida adulta, isso muda um pouquinho. Às vezes, treinador e treinadora passa a ter um peso maior. Mas para criança e adolescente, isso é fundamental. Quer dizer, a questão da equipe é muito mais do que simplesmente dividir uniformes. Inclusive em modalidades individuais, né? Você se sentir pertencente àquele grupo, a gente vai junto fazer a corrida, a gente vai junto para a equipe de natação, a gente vai junto treinar coreografia. Então não é só uma questão de modalidade coletiva, mas esse sentimento de pertencimento, de estar junto, ele é um dos fatores que podem favorecer bastante a permanência no esporte. Professor, eu acho que uma questão importante também, até que a gente estava falando no bastidor, é a questão dos amigos, né? Às vezes, para a criança, acompanhar a turma de amigos em um determinado esporte é um incentivo para a prática e torna essa prática prazerosa, divertida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é fundamental, Fábio. Às vezes até uma criança que está despontando, né, que a gente fala, nossa, como ela está indo bem, podia até jogar com as crianças mais velhas. E aí quando você leva com as crianças mais velhas, ela perde o interesse, porque na verdade ela não estava lá só porque ela jogava bem. Competência é importante, mas as relações, as conexões, isso é fundamental. A gente fez até um estudo muito legal com o jiu-jitsu que mostrou que se sentir conectado era o que trazia as pessoas para o tatame, não era ter sido campeão de alguma coisa, né? E esse estudo foi aqui em Campinas. Então, a gente prestar atenção nesse ambiente, quem são as pessoas que estão juntos, se as relações estão bacanas, se tem uma criança que está mais isolada ou não, né? Então, isso é tão importante quanto desenvolver as habilidades e competências típicas de jogar, lutar, arremessar, né? A capacidade de se relacionar, ela também é fundamental e também é um preditor dessa experiência ser positiva e você querer ficar, né? Então, estimular isso e acompanhar uma boa relação entre pares é tão importante como uma boa relação entre adulto responsável e as crianças. E, inclusive, a gente deixar elas mediarem a sua própria experiência, né? Então, vamos abrir as portas do ginásio, do tatame, da piscina e deixar momentos sem atividade ser orientada, né? Para que elas tenham que se organizar, que mediar seus próprios conflitos, que brincar, que se divertir juntas, né? Divertir é muito importante nessa etapa de aprendizado do esporte. Então, estar com quem você se diverte é fundamental. E a gente ter esse carinho também, essa sensibilidade de olhar para boas relações entre as próprias crianças, isso vai ficando mais forte na adolescência. E depois, na vida adulta, isso muda um pouquinho. Às vezes, treinador e treinadora passa a ter um peso maior. Mas para criança e adolescente, isso é fundamental. Quer dizer, a questão da equipe é muito mais do que simplesmente dividir uniformes. Inclusive em modalidades individuais, né? Você se sentir pertencente àquele grupo, a gente vai junto fazer a corrida, a gente vai junto para a equipe de natação, a gente vai junto treinar coreografia. Então não é só uma questão de modalidade coletiva, mas esse sentimento de pertencimento. Maravilha, muito obrigado. Eles que podem favorecer bastante a permanência no esporte. Professora, eu acho que o esporte também ajuda com que a criança, o jovem,
desenvolva o interesse por uma outra área, de repente, né? De repente ele é um bom atleta, mas ele quer ser um engenheiro, um jornalista, um trabalhador de tecnologia, vamos supor, um técnico de informática, não tem teoricamente nada a ver com esporte, mas de repente a prática esportiva alivia, vamos dizer assim, a mente do jovem, a ponto dele se sentir mais autônomo da sua própria vida e fazer melhores escolhas para o futuro. Você acha que isso pesa de alguma forma? Tem algumas pesquisas que vão mostrar muita associação entre a prática esportiva e o desenvolvimento da liderança, né? Posições de liderança, porque você, mesmo em modalidades individuais, você lida com companheiros e adversários, né? Então, como um fenômeno educativo, né? Como um espaço de convivência, de aprendizado de valores, por isso que eu te falo, a gente trabalha com tático-técnico, sócio-educativo e histórico-cultural. Quando a gente amplia esse olhar, e tudo isso é esporte, né? Tudo isso faz parte do esporte. Quando a gente amplia esse olhar, a gente aumenta as chances de criar um ambiente educacional de desenvolvimento humano, e isso você carrega para outras experiências da sua vida, né? Então, a prática esportiva pode beneficiar outras escolhas profissionais, assim como outras experiências, a dança, a matemática, a língua portuguesa, podem te ajudar a ter uma boa experiência esportiva, né? O grande barato do esporte é de ser uma experiência corporal, né? E, portanto, a gente incorpora essa experiência de uma maneira mais profunda, né? Por isso que ele é tão especial, e a gente está aqui falando sobre isso e como é que a gente pode mais ajudar do que atrapalhar o caminho de uma criança que está tendo seus primeiros contatos com o esporte. Nossa, muito bacana esse papo. Bom, a gente está aqui com a professora Larissa Galati. Professora, muito obrigado. O tempo passou voando. Queria agradecer a sua presença aqui hoje num podcast, né? E deixar o microfone aberto para o recado que você quiser dar, que acho que de repente seja importante, que por acaso a gente não tenha tocado no assunto. O microfone é livre. Legal, acho que uma sugestão é a gente tentar lembrar o que é ser criança, né? Ser criança, quando a gente era criança, a gente não projetava que adultos seríamos, então a gente dá essa chance das crianças com que a gente convive simplesmente serem crianças e convidar as pessoas também a se aproximarem das discussões sobre esporte, da própria ciência, né? A ciência não traz receitas, mas ela traz sugestões que fazem parte, sim, da nossa vida, ela não está tão distante assim, né? Tudo que eu falei aqui tem a ver com crianças brincando de esporte, e a gente pode se aproximar. Então o LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, está no Instagram, em outros espaços, e vocês podem acompanhar esses e outros temas relacionados ao esporte. Maravilha, a gente acompanhou hoje então aqui o papo com a professora Larissa Galati. Ela é professora de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas aqui da Unicamp, e ela é uma das coordenadoras do Laboratório de Pedagogia do Esporte. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. A gente se encontra por aqui.